A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento que a gente para ler a Bíblia, para ler a palavra do Senhor. Nós estamos lendo a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, cada dia um pouquinho, refletindo naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos começar com uma oração? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos deixou a Tua vontade escrita e nós podemos hoje ler e aprender mais de Ti. Guia-nos através do Teu Espírito Santo para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos começar no texto de hoje, que começa lá em 1 Reis. Ontem nós vimos sobre o rei Acabe, e aqui nós continuamos vendo sobre as histórias do rei. Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. No terceiro ano, porém, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Durante a visita, o rei de Israel disse a seus oficiais: "Não sabem que a cidade de Ramote de Gileade nos pertence? E, no entanto, não fizemos coisa alguma para retomá-la do rei da Síria." Então se voltou para Josafá e perguntou: "Você se juntará a mim na batalha para reconquistar Ramote de Gileade?" Josafá respondeu ao rei de Israel: "Claro que sim. Você e eu somos como um só. Meus soldados são seus soldados, e meus cavalos são seus cavalos." E acrescentou: "Antes, porém, consulte o Senhor." Ó que inteligente, consulte o Senhor antes de fazer qualquer coisa. E é uma lição para nós também. Nós temos visto várias vezes aqui que as pessoas, os reis que consultaram ao Senhor antes de fazer qualquer coisa, eles tiveram mais êxito na sua empreitada. Então o rei de Israel convocou os profetas, cerca de 400 no total, e lhes perguntou: "Devo ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não?" Todos eles responderam: "Sim, deve. O Senhor entregará o inimigo nas mãos do rei." Josafá, porém, perguntou: "Acaso não há aqui um profeta do Senhor? Devemos consultá-lo também." O rei de Israel respondeu a Josafá: "Há mais um homem que pode consultar o Senhor para nós, mas eu o odeio, pois nunca profetiza nada de bom a meu respeito, só coisas ruins. Chama-se Micaías, filho de Imlá." "O rei não devia falar assim", respondeu Josafá. Então o rei de Israel chamou um de seus oficiais e disse: "Traga Micaías, filho de Imlá, rápido." Vestido com seus trajes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um em seu trono na eira, junto à porta de Samaria. Todos os profetas estavam profetizando diante deles. Um dos profetas, Zedequias, filho de Quenaaná, fez chifres de ferro e declarou: "Assim diz o Senhor: com esses chifres o rei ferirá os sírios até a morte." Todos os outros profetas concordaram e dizendo: "Sim, suba a Ramote de Gileade e seja vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei." Enquanto isso, o mensageiro que foi buscar Micaías lhe disse: "Veja, todos os profetas prometem vitória para o rei. Concorde com eles também e prometa sucesso." Micaías, porém, respondeu: "Tão certo como vive o Senhor, direi apenas o que o Senhor ordenar." E aqui já mostra a devoção de Micaías para com o Senhor. Ele não estava buscando agradar o homem, mesmo que fosse um homem de alta patente, de alta posição, como os reis, mas ele queria servir ao Senhor antes de qualquer pessoa, antes de qualquer consequência. Ele sabia que o Senhor era acima de tronos, acima de reis, acima de qualquer homem na terra. Quando Micaías chegou, o rei lhe perguntou: "Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não?" Micaías respondeu: "Sim, suba e será vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei." Mas o rei disse: "Quantas vezes preciso exigir que diga somente a verdade quando falar em nome do Senhor?" Então Micaías respondeu: "Vi todo Israel espalhado pelos montes, como ovelhas sem pastor. E o Senhor disse: seu líder foi morto, mande-os para casa em paz." O rei de Israel disse a Josafá: "Não falei? Ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas somente coisas ruins." Micaías prosseguiu: "Ouça o que o Senhor diz. Vi o Senhor sentado em seu trono, com todo o exército do céu ao redor, à sua direita e à sua esquerda. O Senhor perguntou: quem enganará Acabe para que vá à guerra contra Ramote de Gileade e seja morto ali?" Houve muitas sugestões, até que por fim um espírito se aproximou do Senhor e disse: "Eu o enganarei." "De que maneira?" perguntou o Senhor.
O espírito respondeu: Sairei e porei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. O Senhor disse: Você conseguirá enganá-lo. Como vê, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, pois o Senhor decretou sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaaná, se aproximou de Micaías e lhe deu uma bofetada. Como foi que o Espírito do Senhor me deixou para falar com você? Perguntou ele. Micaías respondeu: Você descobrirá em breve, quando tentar se esconder em algum quarto secreto. Então o rei de Israel ordenou: Prendam Micaías e levem-no de volta a Amon, governador da cidade, e a meu filho Joás, com a seguinte ordem: Ponham esse homem na prisão e deem-lhe apenas pão e água até que eu volte da batalha em segurança. Micaías, porém, respondeu: Se voltar em segurança, significará que o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou aos que estavam ao redor: Todos vocês prestem atenção às minhas palavras. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, levaram seus exércitos para atacar Ramote-Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: Quando entrarmos no combate, usarei um disfarce que ninguém me reconheça, mas você vestirá seus trajes reais. O rei de Israel se disfarçou e os dois foram à batalha. Enquanto isso, o rei da Síria tinha dado as seguintes ordens aos 32 comandantes dos carros de guerra: Ataquem somente o rei de Israel. Não lutem contra ninguém mais. Quando os comandantes dos carros de guerra sírios viram Josafá em seus trajes reais, foram atrás dele. É o rei de Israel! Disseram. Contudo, quando Josafá gritou, os comandantes dos carros perceberam que não era o rei de Israel e pararam de persegui-lo. Então um soldado sírio disparou uma flecha ao acaso e acertou o rei de Israel entre as juntas de sua armadura. Dê a volta e tire-me daqui! Exclamou Acabe para o condutor de seu carro. Estou gravemente ferido. A batalha, cada vez mais violenta, prosseguiu durante todo o dia, e o rei permaneceu em pé, apoiado em seu carro, de frente para os sírios. O sangue de seu ferimento escorria para o piso do carro, e, ao entardecer, ele morreu. Quando o sol se punha, um clamor se espalhou entre seus soldados: Estamos perdidos, voltem para suas casas! Assim, o rei morreu, e seu corpo foi levado para Samaria e sepultado ali. Seu carro de guerra foi lavado junto ao tanque de Samaria, e os cães vieram e lamberam seu sangue no lugar onde as prostitutas se banhavam, exatamente como o Senhor havia prometido. Os demais acontecimentos do reinado de Acabe e tudo o que ele fez, incluindo o palácio de Marfim e as cidades que construiu, estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Acabe morreu e se reuniu a seus antepassados, e seu filho Acasias foi seu sucessor. Josafá, filho de Asa, começou a reinar em Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos quando começou a reinar e reinou Jerusalém por 25 anos. Sua mãe se chamava Azuba e era filha de Sili. Eu só queria comentar um pouquinho sobre essa questão da profecia. Aqui nós vemos que todos os outros profetas estavam falando coisas aos reis, e a princípio parecia que não era do Senhor, mas era do Senhor. Só entretanto era algo que o Senhor disse para eles profetizarem errado. Isso porque ele queria trazer a justiça sobre Acabe. Aqui a gente vê que as coisas sempre estão no controle do Senhor. O Senhor sempre é soberano sobre todas as situações. E nós vemos que mais importante do que ouvir uma profecia de alguém é ter o coração temente ao Senhor, querer fazer a vontade do Senhor, porque nós vemos que aqueles que sempre quiseram fazer a vontade do Senhor, esses sim foram cuidados do Senhor, esses sim foram considerados atualmente, depois da graça, depois de Jesus, filhos do Senhor, herdeiros, co-herdeiros da promessa. Então, às vezes existem pessoas que se preocupam muito com profecias faladas por homens, até homens que se diziam de Deus, e aqui todos esses profetas estavam sendo profetas de Deus, perguntando, eles estavam se colocando como profetas do Senhor. Entretanto, eles disseram algo que não era para benefício do rei, pelo contrário, era algo que iria trazer juízo e desgraça sobre o rei. Então, mais do que procurar
pessoas que digam algo sobre o Senhor, nós devemos ver aquilo que já foi dito sobre o Senhor. Aquilo que o Senhor já disse aqui, Acabe, ele tinha todas as leis, ele tinha todos os estatutos que foram deixados por Moisés, que foram deixados por Josué, que foi deixado por todos aqueles que vieram antes, que mostraram a revelação do Senhor até que Israel entrasse na terra prometida. Mas ele não seguiu ao Senhor de todo o coração. Ele não olhou para o Deus que libertou o povo do Egito e o serviu. Pelo contrário, ele serviu muitos outros deuses, fez coisas terríveis. E por conta disso, mesmo que ele procurasse o Senhor não falaria coisas ao seu benefício. Da mesma forma que Samuel disse para Saul, o Senhor não quer holocaustos, ele quer obediência. Deus não quer sacrifícios, ele quer obediência. Não é algo que você faça em um período para tentar conquistar o favor do Senhor. O Senhor não é uma empresa em que você paga um determinado valor para receber um serviço. Não, o Senhor é aquele que quer um relacionamento conosco. Ele quer que nós tenhamos um momento com Ele, nós tenhamos o coração alinhado a Ele. Ele quer obediência. Aqui, Acabe, talvez ele estava tentando comprar o Senhor como um serviço. Eu tenho 400 profetas, eu tenho 600 profetas, eu tenho 1 milhão de profetas aqui em que eu invisto meu dinheiro e a hora que eu quiser eu tenho a minha resposta. Não, o Senhor quer o coração das pessoas. Josafá foi um bom rei, que seguiu o exemplo de seu pai Asa e fez o que era certo aos olhos do Senhor. Contudo, não removeu todos os santuários idólatras e o povo continuou a oferecer sacrifícios e queimar incenso neles. Josafá manteve paz com o rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, a extensão de seu poder e suas guerras estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Ele expulsou da terra os prostitutos cultuais dos santuários idólatras que restaram do tempo de seu pai Asa. Naquela época não havia rei em Edom, mas apenas um governador. Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir. As embarcações, porém, nunca chegaram a navegar, pois naufragaram no porto de Ezion-Geber. Certa vez, Acasias, filho de Acabe, propôs a Josafá: "Deixe que meus homens naveguem com os seus." Mas Josafá não aceitou a proposta. Quando Josafá morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Jeorão foi seu sucessor. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Israel no 17º ano do reinado de Josafá em Judá. Reinou em Samaria por 2 anos. Contudo, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pois seguiu o exemplo de seu pai e sua mãe e o exemplo de Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar. Serviu a Baal e o adorou, provocando a ira do Senhor, Deus de Israel, como seu pai havia feito. Atos 13, 16 até o 41. Então Paulo ficou em pé, levantou as mãos para pedir silêncio e começou a falar: "Homens de Israel e gentios tementes a Deus, ouçam-me. O Deus dessa nação de Israel escolheu nossos antepassados e fez que se multiplicassem e se fortalecessem durante o tempo em que ficaram no Egito. Então, com braço poderoso, ele os tirou da escravidão. Ele suportou o seu comportamento durante os 40 anos em que andaram sem rumo pelo deserto. Destruiu 7 nações em Canaã e deu seu território a Israel como herança. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois, Deus lhes deu juízes para governá-los até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei e ele lhe deu Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim, e ele reinou por 40 anos. Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração, fará tudo o que for da minha vontade. E Jesus, um dos descendentes de Davi, é o Salvador que Deus concedeu a Israel conforme sua promessa. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou que todo o povo de Israel precisava se arrepender e ser batizado. Quando João estava concluindo seu trabalho, perguntou: Vocês pensam que eu sou o Cristo? Não sou.
mas ele vem em breve e não sou digno sequer de desamarrar as correias das suas sandálias. Irmãos, vocês que são filhos de Abraão e também vocês gentios, tementes a Deus, essa mensagem de salvação foi enviada a nós. O povo de Jerusalém e seus líderes não reconheceram que Jesus era aquele a respeito de quem os profetas haviam falado. Em vez disso, eles o condenaram e, ao fazê-lo, cumpriram as palavras dos profetas, que são lidas todos os sábados. Não encontraram motivo legal para executá-lo, mas ainda assim pediram a Pilatos que o matasse. Depois de cumprirem tudo que as profecias diziam a respeito dele, eles o tiraram da cruz e o colocaram num túmulo. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias ele apareceu àqueles que o mantinham acompanhado da Galiléia para Jerusalém. Agora eles são suas testemunhas diante do povo. Estamos aqui para trazer a vocês esta boa nova. A promessa foi feita a nossos antepassados e agora Deus a cumpriu a nós, os descendentes deles, ao ressuscitar Jesus. É isto que o segundo salmo diz a respeito dele. Você é meu filho, hoje eu o gerei. Pois a palavra havia prometido ressuscitá-lo dos mortos para que jamais apodrecesse no túmulo. Ele disse: Eu lhes darei as bênçãos sagradas que prometi a Davi. Em outro salmo, ele explicou de modo mais direto: Não permitirá que teu santo apodreça no túmulo. Não se trata de uma referência a Davi, porque depois que Davi fez a vontade de Deus em sua geração, morreu e foi sepultado com seus antepassados, e seu corpo apodreceu. É uma referência a outra pessoa, alguém a quem Deus ressuscitou e cujo corpo não apodreceu. Ouçam, irmãos, estamos aqui para proclamar que, por meio de Jesus, há perdão para os pecados. Todo o que nele crê é declarado justo diante de Deus, algo que a lei de Moisés jamais pôde fazer. Por isso, tomem cuidado para que não se apliquem a vocês as palavras dos profetas. Olhem, zombadores, fiquem admirados e morram, pois faço algo em seus dias, algo em que vocês não acreditariam, mesmo que lhe contassem. Salmo 138, do 1 até o 8. Salmo de Davi. Graças te dou, ó Senhor, de todo o meu coração. Cantarei louvores a ti diante dos deuses. Prostro-me diante do teu santo templo. Louvo teu nome por teu amor e tua fidelidade, pois engrandeceste acima de tudo teu nome e tua palavra. Quando eu clamo, tu me respondes, coragem e força me dás. Os reis de toda a terra te darão graças, Senhor, pois todos eles ouvirão tuas palavras. Sim, cantarão a respeito dos caminhos do Senhor, pois a glória do Senhor é grande. Mesmo nas alturas, o Senhor cuida dos humildes, mas mantém distância dos orgulhosos. Ainda que eu esteja cercado de aflições, tu me protegerás da ira de meus inimigos. Estendes tua mão e o poder de tua mão direita me liberta. O Senhor cumprirá seus planos para a minha vida, pois teu amor, ó Senhor, dura para sempre. Não me abandones, pois tu me fizeste. E por fim, Provérbios 17 e 18. O amigo é sempre leal, e um irmão nasce na hora da dificuldade. É falta de juízo dar garantia pela dívida de alguém, ou aceitar ser fiador de um amigo. Palavras de sabedoria. E essas foram as palavras de hoje. Espero que elas entrem no seu coração, que achem morada na sua vida, que você possa continuar meditando nessas palavras durante o seu dia. Senhor, obrigado, Senhor, por mais essa palavra, por mais esses ensinamentos, para que nós possamos continuar a ser guiados pelo Teu Espírito, para que Ele possa continuar falando aos nossos corações. Senhor, abençoa o nosso dia, abençoa-nos em tudo que nós formos fazer. Abençoa no nosso trabalho, abençoa nos nossos estudos, abençoa nos nossos afazeres. Abençoa, Senhor, a quem vai ao Teu templo para louvar o Teu nome, para quem vai à Tua casa para louvar a Ti. Senhor, para quem vai resolver as coisas na rua, para que o Senhor continue nos guardando, Senhor. Senhor, abençoa aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos,
para que o Senhor possa curá-los, para que o Senhor possa trazer restauração. Visite os hospitais, visite, Senhor, aqueles que estão aflitos. Dá, Senhor, esperança. Senhor, dá coragem para aquele que precisa fazer algum procedimento. Senhor, abençoa para que resultados possam sair, para que o teu povo possa, Senhor, estar bem de saúde para proclamar o teu evangelho, para testemunhar das suas bênçãos. Senhor, não deixe que nada falte aos teus filhos. Nos dê o maná do céu, nos dê o pão nosso de cada dia, Senhor. Abra portas para que nós possamos continuar sendo sustentados por Ti. Senhor, nos abençoe para que possamos continuar lutando contra os nossos pecados, para que nós continuemos mortificando nossa carne, para que possamos Te servir em santidade. Senhor, é isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer no seu dia prospere. Não se esqueça de que tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.